Bitcoin de volta nos 100 mil dólares. E aqui eu, Gui Teles, estou dobrando a aposta nas compras que eu fiz recentemente. Vou te explicar na análise de hoje por que eu estou enxergando uma oportunidade e também porque eu estou tomando decisões de entrada. E essas decisões de entrada, obviamente, não são porque eu tenho dinheiro ADA ao infinito, que é caiu, comprou, caiu, comprou. Não, pelo contrário. É pelo fato da gente ter vendido lá em cima, então isso abre margem para que a gente possa tomar um certo risco e fazer uma exposição nesse momento. Mas eu também vou te explicar quais são as minhas expectativas e toda a minha estratégia para essa posição que eu estou abrindo em Bitcoin. Nós vamos falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora vir gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, sabemos que batemos uma região de capitulação de curto prazo, capitulação daqueles investidores novatos. Aonde no dia 4 a gente teve 1,7 bilhões de dólares sendo realizados em prejuízo, depois a gente teve 968 milhões, e na data de ontem, hoje é dia 7, na data de ontem nós tivemos 800 milhões também sendo realizados em prejuízo. Essas regiões aqui são regiões onde a gente começa a diminuir o nosso risco para poder fazer novas compras. Olha só, eu sei que dá medo você comprar quando a parada está caindo. E eu sei que você fica totalmente eufórico e animado quando a parada ela está subindo. Só que entenda que o seu próprio sentimento ele acaba sendo um indicador da decisão oposta que você deve tomar dentro do mercado. Quando você estiver extremamente eufórico, muito animadinho, acreditando que a alta é infinita, acreditando que você é uma pessoa extremamente inteligente porque aprendeu como multiplicar dinheiro e que daqui para frente é simplesmente riqueza e nada mais, esse é o momento de você vender, esse é o momento de você realizar os seus lucros. E quando você está com um cookie na mão, acreditando que não, essa queda ela não vai parar, acreditando que as coisas azedaram, esse é o momento de você comprar, é o momento de você abrir operações. Obviamente que você vai ter que saber setar o time frame disso, tá? Porque às vezes você tem um medo, um pânico e é uma movimentação só de curto prazo, às vezes é uma movimentação cíclica. Obviamente você tem que entender em qual cenário você está. Mas eu quero que você entenda que sim, dentro dos 100 mil dólares dá medo. Sim, a gente deve colocar o cookie na mão e ir com o cookie na mão mesmo, cara. Não tem problema nenhum, porque estamos em uma região de capitulação periódica, capitulação dos investidores de curto prazo. E eu vou te mostrar qual que é o comportamento dos grandes players dentro dessa região. Bom, além de nós estarmos dentro de capitulação no curto prazo, onde aqueles players novatos estão vendendo no prejuízo, a gente está em uma região de preço barato e a gente sabe que o mercado ele anda em ondas. Essas ondas são constituídas entre preço barato, preço caro, preço barato, preço caro, preço barato, preço caro, que é exatamente esse indicador aqui vermelho que você está vendo na sua frente. Significa que a gente vai ter um topo extremamente mais alto ali depois que a gente bate na linha dourada ou um fundo extremamente mais baixo depois que a gente bate na linha verde? Não, nada disso. Esse indicador apenas nos apresenta se o preço ele está barato ou caro para a gente abrir uma operação no curto prazo, simplesmente isso. Olha aqui, ó, preço justo curto prazo é o nome desse indicador. Bom, sabendo que estamos dentro dessa região, a gente deve começar a procurar por sinais de entrada dentro dessa região. Quando a gente parte ali para ver o que grandes players estão fazendo, a gente teve interesse de grandes players entrarem dentro dessa região aqui atrás, nos 100 mil dólares. Se a gente olhar nesse momento, a gente tem um baita suporte acontecendo aqui embaixo entre os 100 mil dólares e os 97 mil dólares, tá? Esses players, eles vão travar o mercado também, tá? Isso daqui são ordens de market makers. Isso daqui não vai dar um total direcionamento para o mercado, mas a gente sabe quais são as regiões de interesse comprador e interesse vendedor. Inclusive, veja que recentemente aqui, ó, eles estão tentando comprar nos 99 e eles não conseguiram comprar porque o preço voltou a subir um pouquinho. O que eles estão fazendo nesse momento? Travando o preço aqui em cima nos 100 mil dólares para ver se eles conseguem comprar dentro dessa região. Só que aqui é o fato que a gente tem um bom suporte na nossa frente. Isso significa que a região que nós estamos, ela é uma região de interesse institucional. Market makers são institucionais.
Esses caras estão com ordens ali nos 98 mil dólares, por exemplo, e a gente entende que essas ordens elas estão abaixo do fundo anterior. E aqui a gente sabe que tem uma alta liquidez concentrada nessa região, porque todo mundo que comprou aqui vai colocar o stop abaixo desse fundo. O market maker ele só precisa de liquidez. O market maker ele não está buscando movimentações de 10%, nem mesmo movimentações de 5%, ele não está buscando nada disso. O market maker ele é um player que está buscando leves movimentações. Porque esse cara ele está fornecendo milhões ou até mesmo bilhões em liquidez para uma corretora para que ele possa fazer simplesmente operações ali com um baixo rendimento. Porque um baixo rendimento em cima de milhões ou em cima de bilhões já é o suficiente para ele ter muito dinheiro. E a gente sabe que essas regiões de market maker são regiões que geralmente elas vão formar price actions que são regiões de interesse comprador. Por exemplo, a gente pode ver uma formação de fundo duplo acontecendo dentro dessa região, a gente pode ver até mesmo um fundo mais baixo que o fundo anterior, só que com divergência dentro do RSI. Aqui dentro dessa região a gente vai procurar por compra e não por venda, porque estamos mergulhados com o RSI em região de sobrevenda. A gente sabe que aqui embaixo tem um baixo risco. Olha só, eu não sei qual que é o preço mais barato dentro dessa movimentação aqui, mas o que eu sei é que os dados eles vêm apresentando uma região de formação de fundo, porque a gente inicia com uma capitulação acontecendo, a gente sabe que o preço dentro dessa zona aqui é um preço barato, os market makers eles começam a trabalhar dentro dessa região, se a gente olha até mesmo por price action, a gente começa a ver aumentos de volume dentro dessa região, RSI sobrevendido, aqui para nós é uma região de baixo risco para a gente abrir uma operação. Significa que essa nossa operação ela vai nos entregar 20% de lucro, 50% de lucro, 100% de lucro ou que Bitcoin vai voltar para 150 mil dólares? Não, obviamente que não. Isso significa que a gente tem uma região onde nós podemos tomar uma decisão de entrada. Quanto de lucro o mercado vai nos entregar? Eu não sei. E pode ser que ele não nos entregue lucro, pode ser que a gente precise estopar essa operação, que a gente precise sair fora, porque a pressão de venda ela está muito forte, a gente não vai ter força o suficiente nem com os market makers para a gente voltar a subir. Porque lembrando, a tendência do médio e longo prazo para o Bitcoin ela é de baixa e a gente vai ver isso mais para frente nessa análise. Mas eu quero que você entenda que nós, como investidores, a gente não tem certeza plena do preço mais barato e nem do preço mais caro. A nossa função é analisar as regiões e montar uma estratégia para cada região. Olha só, não é você dar all-in, você comprar tudo de uma única só vez, não é você colocar uma ordem no book de ofertas num preço XYZ, acreditando que você vai pegar aquele preço, o mercado vai voltar a subir. Não é isso, é aplicar uma estratégia. Por exemplo, dentro dessa região, é uma região, para mim, de interesse comprador. Se você olhar para a carteira Rumo ao Milhão, eu estou comprando dentro dessa região e minha primeira compra foi em 104 mil dólares. A gente vê abaixo de 104. Depois, eu desci o custo médio, eu fiz compras em 101, fui fazendo mais compras ali dentro da carteira Rumo ao Milhão. Inclusive, na data de hoje, eu fiz mais compras dentro da carteira Rumo ao Milhão. Estou dobrando a aposta dentro dessa região, porque para mim, aqui é uma região de baixo risco. Nem que seja uma região para a gente entregar apenas um pullback em uma média de 200 períodos. Tudo bem se a gente perder essa região aqui, a gente sabe que as coisas elas já estão extremamente sobrevendidas. Então é muito provável que a gente pelo menos volte dentro dessa região ali para o mercado, ele conseguir resfriar as suas quedas. Entenda, o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Aqui o que eu estou buscando é uma onda de alta. Porque para mim, a gente consegue sim fazer dinheiro dentro de bear markets profundos, e a gente vai falar sobre bear market profundo na análise de hoje. Só que para a gente fazer dinheiro dentro do bear market profundo, a gente vai precisar se arriscar também em determinadas regiões, que são as regiões de baixo risco, não as regiões de alto risco. E se o mercado voltar a subir, a gente deve realizar os nossos lucros. A gente não deve acreditar que essa movimentação foi simplesmente o fim de todas as quedas e a gente vai voltar a subir, porque afinal de contas a gente está em uma tendência de baixa. Então, o ideal é que o mercado ele venha, até mesmo suba, construa um respiro e depois ele venha buscar um fundo mais baixo que esse fundo aqui. Então, além da gente saber o time de comprar, que é o time que nós estamos vivenciando agora, nós também
também devemos saber o time de vender lá na frente, beleza? Bom, além disso, se a gente olhar aqui, a gente está sem liquidez das pessoas que estão abrindo long. Por quê? Muitas pessoas foram desalavancadas no dia 10, isso daqui trouxe um grande pânico, um grande desespero para o próprio mercado, onde as pessoas elas não querem brincar mais com alavancagem, onde as pessoas não querem mais comprar acreditando que é alta, e a gente está com muita liquidez para cima. A gente sempre vai deixar uma liquidez para um dos lados, tá? Tem pessoas que sempre olham para o book e falam, nossa, mas tem muita liquidez lá em cima, é impossível o mercado ir para baixo e deixar essa liquidez lá em cima. Ele sempre vai deixar liquidez para um dos lados, tá? Entenda que quando ele reverter a sua tendência, meu caro, a pessoa que acertou o short, ela vai lucrar. A pessoa que acertou o long, ela vai lucrar também. Só que, na grande maioria, muitas pessoas são liquidadas. O fato da gente ter ausência de liquidez aqui embaixo também abre margem para que a gente tenha movimentações de alta. Por quê? Se a gente tiver movimentações de alta, se a gente formar um fundo duplo aqui dentro dessa região, o que as pessoas vão começar a fazer? Elas vão começar a se alavancar. Se elas começarem a se alavancar, elas vão colocar o seu stop, seu ponto de liquidação aqui dentro dessa região. O fato do mercado nos entregar um respiro é o que abre margem para que a gente tenha a próxima pernada de baixa. Porque essa próxima pernada de baixa vai depender da liquidez das pessoas que estão abrindo long. Por isso que a gente também tem que saber o momento de vender os ativos a partir do momento que ele estiver subindo. E tudo isso que eu tô falando para você aqui é o que eu estou aplicando dentro da carteira rumo ao milhão. Olha só, eu sempre mostro para você o gráfico da carteira rumo ao milhão. Recentemente, nós estamos aí tomando um prejuízo porque nós estamos entrando dentro dessa movimentação. Lembrando que a gente entrou a partir dos 104 mil dólares, a gente está construindo um custo médio dentro dessa região. Então, sim, é comum com que a gente veja o patrimônio se desvalorizando um pouco durante uma movimentação de reentrada. E olha só, a gente entende que podemos sim entrar dentro dessa região porque a gente soube realizar os nossos lucros lá em cima, a gente preservou a nossa carteira lá em cima. Olha só, se a gente olhar para o patrimônio da carteira rumo ao milhão, a gente vai ver que em outubro não tivemos grandes desvalorizações dentro da carteira rumo ao milhão. E se a gente olha para outubro inteiro aqui, a gente teve uma queda bizarra no Bitcoin de 21% e a carteira rumo ao milhão ela não se desvalorizou ao longo desse período. Então isso daqui abre margem para que a gente possa tomar decisões de entrada, entenda. O fato de ter vendido lá em cima, ter esperado 20% de queda acontecer na nossa frente, abre margem para que a gente possa até mesmo errar. Abre margem até mesmo para que a gente possa tomar um stop loss e tá tudo bem, entenda. Quando a gente toma uma decisão no investimento, ela também vem com o peso da decisão anterior. Se você tomou uma decisão certa anteriormente, obviamente que você tem mais gordura para poder tomar a segunda decisão. Agora, se você tomou uma decisão errada lá em cima, muito provavelmente você vai ter um peso maior na sua decisão. Por isso que o jogo dos investimentos ele não é um jogo de curto prazo, e sim um jogo de longo prazo. Não é sobre acertar um trade só, mas é sim sobre ter uma consistência nos seus resultados ao longo do tempo. Se a gente olhar para a carteira rumo ao milhão, estamos em plena multiplicação patrimonial desde abril de 2025, onde o patrimônio da carteira ele só vem aumentando. Tem momentos que a gente toma drawdown? Sim, tem momentos que a gente toma drawdown, que são os momentos onde a gente sai num stop gain, que não é no preço mais caro, há momentos onde a gente faz reentrada, por exemplo, recentemente, dia 18 de setembro, a gente começou a fazer reentrada, o mercado ele se desvaloriza um pouco, mas o que importa é que em seguida a gente volta a subir, em seguida a gente olha para o consolidado, a gente vê que o consolidado está subindo. Esse é um jogo de acúmulo patrimonial, tá? Um jogo bem diferente de trade. Inclusive, se você quiser ter acesso às decisões da carteira rumo ao milhão, link na descrição. Mas eu quero que você entenda que não adianta você pegar apenas uma tacada perfeita, porque essa sua tacada perfeita vai te despertar ganância para buscar a próxima tacada. E a probabilidade de você acertar uma tacada perfeita em seguida, ela é muito baixa, entenda, você está contando literalmente com a sorte. E quem conta com a sorte, conta com o azar também. Então saiba que é muito melhor você ser totalmente estratégico.
Eu não sei se você se lembra, mas recentemente a carteira Rumo ao Milhão abriu posições aqui atrás, aonde nós compramos Bitcoin aqui no 112 e também tomamos drawdown, desvalorização, mas continuamos construindo um custo médio e realizamos lucro aqui em cima. É a mesma estratégia que eu estou aplicando aqui dentro dessa região. Entradas parciais, aonde a gente vai fazer saída assim que o mercado nos permitir. Bom, se a gente olha para Solana, para mim Solana também está em região de fundo, tá? Se a gente olha para Ether, mesmos padrões, tanto de Bitcoin quanto de Solana. Só que o fato é que eu não estou olhando para as altcoins nesse momento. E o porquê que eu não estou olhando para as altcoins, estou abrindo 100% das minhas operações em Bitcoin? Exatamente por conta dessa tradução aqui que muitas pessoas não entendem. Olha só. Bull market significa mercado em alta, bear market significa mercado em baixa e bull run significa corrida dos touros. O que isso daqui quer dizer? Quando nós falamos que estamos em bull market, não é porque a gente teve uma queda, uma alta de 50% e o preço está subindo, não é nada disso. É porque estamos tendo uma alta vigente. A pressão de compra ela está maior do que a pressão de venda e o preço do ativo ele está subindo. Quando nós falamos que estamos em bear market, é porque as pressões de vendas elas estão maior, ou seja, os ursos eles estão dominando o mercado, significa que nós estamos em uma tendência de baixa. Quando nós estamos em uma bull run, é quando nós estamos subindo em linha reta, quando a gente tem uma corrida de alta, onde as pessoas estão desesperadas para comprar o ativo. Entendendo esse conceito aqui, tá? E eu tô te explicando isso porque muitas pessoas acreditam que um bear market é depois que a gente tem pivôs de baixa em semanal ou 50% de queda no Bitcoin. Eu não utilizo dessa teoria, tá? Eu utilizo uma teoria completamente diferente. Através disso, eu construo gráficos que me mostram o que é fase de bull market e o que é fase de bear market. E aqui na sua frente está um indicador construído por mim em Solana, aonde eu defino as regiões de bull market, que são as regiões verdes, e as regiões de bear market, que são as regiões vermelhas. O que isso significa? Se a gente está em uma região verde, significa que a alta ela está sendo mais intensa do que as quedas que nós temos. E conforme mais distante o indicador está da sua linha neutra, significa que maior está aquela pressão de compra. Isso funciona para a região vermelha também, que é o bear market. Aqui nós não estamos definindo se é bear market profundo ou se são mini bear markets como esse daqui, onde Solana sai ali de $21 e volta lá nos $14. Aqui era uma região de bear market, onde a pressão de venda ela estava muito mais forte do que a pressão de compra. E se a gente olhar para Solana aqui, a gente vai ver que Solana está em bear market desde os $200. E novamente, eu não estou falando sobre bear market profundo ou simplesmente se a gente vai viver 8 meses de queda dentro do Solana. O que eu estou analisando aqui é qual que é a pressão vigente, e a pressão vigente é dos ursos. Se a gente está em uma pressão vigente dos ursos, se nós estamos em um bear market dentro de Solana, é um alto risco entrar nesse ativo. Até mesmo dentro do Bitcoin, é um alto risco a gente entrar nesse ativo. E eu vou te mostrar como está esse indicador para o Bitcoin também. Só que a gente tem que gerenciar o nosso risco, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. Por exemplo, dentro dessa fase que nós estamos, eu não quero as altcoins, não quero Ether, eu não quero Solana, eu quero olhar para o Bitcoin, porque eu sei que as minhas posições são posições arriscadas, porque nós estamos com os ativos em bear market. Isso daqui funciona para Solana. Se a gente olhar para Ether, Ether também está voltando aí dentro de regiões de bear market. A partir do momento que ele perde os 3.600, ele entra dentro dessa região de bear market. Eu quero que você observe aqui a última vez que ele entrou dentro dessa região de bear market, nós estávamos em $3.000 e a gente chegou a parar em $1.600. Esse indicador, a gente não utiliza ele para poder tomar uma decisão de compra e de venda, mas a gente utiliza ele para saber em qual fase nós estamos, que tipo de estratégia nós vamos utilizar. Vamos utilizar estratégias de bear market ou vamos utilizar estratégias de bull market, que são completamente diferentes. Algumas pessoas só conhecem DCA e nada mais. E o pior, muitas das pessoas que só conhecem o DCA, elas têm dinheiro infinito, porque simplesmente caiu, comprou. Ela não realiza e ela sempre tem dinheiro para poder comprar as quedas. Eu não tenho dinheiro infinito e por isso eu não consigo utilizar essa estratégia.
para mim, dentro de bear markets, as nossas estratégias elas têm que ser estratégias mais conservadoras. Dentro de bull market, a gente pode ter estratégias que vão buscar uma assimetria muito maior. A gente trabalha de uma maneira completamente diferente. Entendendo isso, entendendo que esses ativos estão dentro de bear market, eu não quero eles, porque inclusive o Bitcoin ele está querendo flertar dentro da região de bear market também. Isso significa que será um bear market profundo, igual foi o ciclo ali de baixa de 2022? Não sei, pode ser que sim, porque eu sei que uma dessas linhas vermelhas será um início de um grande bear market profundo pela frente, mas nem toda linha vermelha será um início de um grande bear market pela frente. E o fato do Bitcoin estar começando a flertar dentro dessa região, isso daqui para mim é uma região de alto risco. Então, se eu for buscar por compra, eu vou buscar compra em Bitcoin, porque ele é menos arriscado. Olha só a volatilidade que nós temos aí em Solana nos últimos dias. Se a gente olhar para a queda que Solana entregou ao longo dos últimos meses, nós estamos falando de uma desvalorização de 40%. Se a gente olhar para o Ether ali também, desde a máxima histórica que ele fez, a gente está falando de uma desvalorização que chegou a bater 38%, 35% nesse momento. Quando a gente olha para o BTC, a gente vê que a margem é menor, foi 20%. Mesmo assim, não estou falando que você tem que aceitar 20% de queda, mas eu estou falando que é uma posição menos arriscada. Para mim, o fato é que nós devemos olhar para o Bitcoin nesse momento e não para as altcoins, não para Ether nem para Solana. Eu sei que a ganância faz com que você busque a assimetria, mas existem os momentos certos para a gente buscar esse tipo de assimetria. E o momento atual não é o momento para isso, porque se a gente ainda olha o sentimento do investidor, o sentimento do investidor está de extremo medo, ou seja, as pessoas estão amedrontadas com o próprio Bitcoin. Nós estamos vendo ele flertando abaixo dos 100 mil dólares, ou seja, muitas pessoas acreditavam que não iriam ver mais Bitcoin abaixo de 100 mil dólares. Sabe aquelas pessoas da alta infinita? Sabe aquelas pessoas que falam para você que o melhor dia para comprar Bitcoin é hoje? Então, essas pessoas elas começam a se amedrontar porque elas caem na ilusão de que o mercado ele só vai para cima. E quando ele começa a vir para baixo, quando ele começa a flertar 99, 98, essas pessoas elas começam a acordar, só que elas acordam tarde, com o custo médio delas lá em cima, em 120. Você olha, é um prejuízo bem relevante. Meu caro, ver um patrimônio se desvalorizar em 20%, vai dar muito trabalho para você conseguir recuperar isso daí. Você tem que entender que a sua prioridade quando você entra no mercado não é multiplicar dinheiro, mas sim não perder aquilo que você já tem. Deixar de perder também é ganhar. Eu sei que esse jogo pode parecer muito complexo para você, porque ao longo do seu dia, afinal de contas, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você tem muitas coisas para fazer na sua rotina. Se você quiser, eu, Gui Teles, posso tomar as decisões de compra e de venda para você. Você segue a sua rotina focando no seu trabalho, naquilo que você tem para fazer. Deixa que eu analiso o mercado, deixa que eu tomo as decisões de compra e de venda e aqui no YouTube eu te mostro diariamente a minha capacidade de tomar decisões de compra e de venda. Eu te mostro os resultados da carteira Rumo ao Milhão, que é a carteira que os meus clientes têm acesso. Deixa que eu faço tudo isso por você. Basta que você entre para a carteira Rumo ao Milhão clicando no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se faz sentido para você ou não a carteira Rumo ao Milhão, se dê a oportunidade de assistir esse vídeo. Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões de compra e de venda. Decisões essa que estão colocando esse patrimônio aqui dentro da carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui, como se eu, Gui Teles, estivesse te mandando uma mensagem no WhatsApp com aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Você só precisa copiar e colar a estratégia. Eu analiso o mercado, a minha empresa, nós olhamos para os dados e tomamos uma decisão de compra e de venda. Você só precisa seguir. Uma coisa eu te garanto nesse processo: você terá noites de sono tranquilo e você poderá focar no seu trabalho, em fazer mais dinheiro. O multiplicar e preservar dinheiro, nós, dentro da Block Capital, fazemos isso por você.
Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira rumo ao milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. O fato é que hoje a carteira rumo ao milhão ela está tomando decisões de entrada. Eu, Gui Teles, estou dobrando a aposta nessa região que nós estamos. Aqui nós temos muita margem para poder tomar decisões de entrada dentro da carteira rumo ao milhão. O mercado voltando a se movimentar, pode ter certeza que nós estaremos prontos e pertos da porta para vender mais uma vez, beleza? Se quiser estar junto comigo, carteira rumo ao milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Bom final de semana e valeu!